Catarina, é mestre em Direito pela Unicinos, é graduado em Direito pela Unisc, professor adjunto do Departamento de Direito da UFSM, professor da pós-graduação em Direito, mestrado em Direito, professor de pós-graduação em Tecnologias Educacionais em Rede, mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede, professor pesquisador, UAB, coordenador do projeto Justiça Ambiental em Redes Colaborativas e Democracia e Ecologia Política na Sociedade Informacional Latino-Americana, contemplado com o auxílio financeiro da CAPES. E atualmente é coordenador do curso de Direito Noturno da UFSM, desenvolve pesquisas na área da teoria do direito, direito público, ambiental, ecologia política, direito ambiental urbanístico, direito, novas tecnologias, tecnologias de informação, comunicação, sustentabilidade, risco e decisão jurídica. É um vasto currículo. Então, passo a palavra para o professor Jerônimo. É breve, no sentido, primeiro, de agradecer a presença de todos. Realmente isso que confere realmente qualidade ao nosso debate depois, na abertura para perguntas e para questionamentos e para o próprio debate. E agradecer principalmente a presença dos nossos painelistas, o professor Jorge, o professor Reginaldo, enfim, o professor que é coordenador do curso TRI, que temos uma excelente parceria com o professor José Renato na relação do curso DRI com o curso de Direito, inclusive em orientações, enfim, e alguns professores do curso de Direito também dando cadeiras nos cursos DRI, então é uma parceria já de longa data. E também o que me deixa muito feliz foi a fala do Bagete, justamente por trazer para nós aqui um relato, uma experiência, um relato de vivência, né, e de luta, e demonstrando cada vez mais, desde que eu entrei nessa universidade, o papel de um diretório que cresceu e retomou a sua condição de diretório realmente envolvido em lutas sociais, em movimentos sociais, e que se configura hoje como um centro de pensamento muito importante para o curso de Direito e para o programa de pós-graduação, que é justamente o trabalho do diretório do Direito. Bom, eu inicio a minha fala fazendo um relato sobre uma obra que surgiu em 2012, do Manuel Castos, que se chama Redes de Indignação e Esperança. O título dessa obra do Manuel Castos é realmente instigante. Apesar de, depois de uma leitura um pouco mais apurada do livro, eu começar a compreender que não concordo com grande parte dos relatos, mas com alguns relatos são interessantes para que a gente possa fazer uma exposição aqui. Eu também venho de uma tradição do movimento sindical, faço parte da CEDUFSM, assim como o professor Jorge também já foi e trabalha com o movimento sindical. E a gente sempre costuma perguntar qual a centralidade da luta, né? A primeira pergunta que nós fazemos. Qual é a centralidade dessa luta? Existe centralidade da luta? E o curioso é que o Castos coloca, faz uma análise desde o ano de 2008 até agora, e a partir dessa análise ele começa a perceber que grande parte dessas mobilizações sociais, ele afirma que não existem centralidades. Ele chega a falar em movimento acêntrico ou movimento policêntrico, o que conduz essas lutas, né? E aí ele diz que realmente são indignações e esperanças, indignações das mais variadas e esperanças das mais variadas. Então essa seria um aspecto principal do movimento, e que na realidade nós estávamos acostumados, ou pelo menos acostumados a pensar em uma centralidade, nos partidos estabelecidos na centralidade, enfim, numa forma de luta diferenciada, que é necessário para o movimento sindical. Agora, esse movimento que nós encontramos, ele tem realmente vários centros. Eu não me referi à posição acêntrica dele, eu posso dizer que ele tem vários objetivos e vários centros, tanto que a gente pôde perceber, e estávamos caminhando no sábado, caminhamos na quinta-feira também, a quantidade de representações, a quantidade de manifestações, e algumas podíamos identificar realmente, e a grande maioria descoladas de qualquer partido, descoladas de qualquer movimento sindical,
e outras muito bem estabelecidas. Pessoas com bandeiras da Conlutas, pessoas com bandeira da CUT, pessoas com bandeiras partidárias, com camisetas de partidos, enfim, com movimentos sociais previamente estabelecidos. Isso é novo, e aí me filia um pouco a corrente do professor Reginaldo em relação ao não sei. Isso é realmente novo. Eu acho que todo o início do movimento, tudo que deflagra um movimento, ele tem essa profusão de ideias, né? E realmente essa perspectiva do Facebook e das redes sociais, ela facilita isso. Ou seja, eu consigo me vincular a determinadas ideias e vincular muito rápido essas ideias e compartilhar de forma muito rápida as ideias e até organizar um evento como esse que começou a ser divulgado na segunda-feira. Ou seja, eu consigo conduzir, e o mais interessante, eu consigo trabalhar indo para a rua em pouco tempo. Por interesses diversos, por esquemas diversos, enfim. Mas alguma coisa me preocupa nisso tudo. Primeiro, eu lembro de um autor que gosto muito e que estudo bastante, que é o Michel Foucault, que é conhecido de todos. Eu falo nas aulas de Direito e Política, enfim, a gente discute sobre esse autor. Não aquele livro tradicional que o direito está acostumado a ler do Foucault, que é somente o Vigiar e Punir, né? Eu busco trazer outras ideias aí, né, como o Em Defesa da Sociedade, o Nascimento da Biopolítica, que teve uma tradução a partir de 2008, nós tivemos uma tradução para o português, e que traz alguns elementos específicos. Nesse livro ele faz uma pergunta que, na minha opinião, é central para a nossa análise. Ele pergunta o seguinte: o que pode a vontade jurídica frente ao interesse econômico? Quando eu li isso, eu realmente me apavorei, né? Porque a gente está acostumado a estudar sobre garantias de direito, sobre outras coisas, e ele realmente destrói com esse questionamento. E começa a fazer um histórico do século XVIII inteiro, todo o século XVIII e XIX, sobre a influência econômica, as teorias clássicas econômicas. Fala sobre o Adam Smith, mas não se centra na riqueza das nações. Ele vai numa outra obra do Adam Smith, que os economistas vão saber qual é, que é a Teoria dos Sentimentos Morais. E nessa obra da Teoria dos Sentimentos Morais, ele começa a falar da característica do homo economicus. Como esse homo economicus, ele acaba influenciando muito a organização da sociedade civil. E ele diz que a previsão seria de uma influência para os próximos séculos. Ou seja, essa racionalidade econômica, né? Essa racionalidade do adquirido, enfim. Mas como essa racionalidade econômica acaba perfazendo os governos? Como ela acaba modificando os governos? Como os governos podem ser também corporativizados? E, de certa forma, como a própria democracia também pode ser corporativizada. É o que mais me preocupa nessa situação. E, após a leitura dele, você se sente um pouco pessimista, realmente, em relação a isso, porque ele fala que a governamentalidade não é governança, não dá para confundir com governança, que essa governamentalidade é uma fusão do homo economicus, dessa característica da racionalidade econômica, na própria sociedade civil. Ou seja, a nova forma de governar, ela não diz mais respeito às instituições tradicionais panóticas, né, de controle, onde poucos controlam muitos, como a prisão, como a escola e como o manicômio. A nova racionalidade de governar é por controle e adesão da população. Não multidão, também não concordo com o termo do Nélio nesse sentido. Mas da população, ou seja, como controlamos todos? Pelo uso do cartão de crédito, pelas compras. Hoje a gente tem que deixar o CPF praticamente em todas as compras. Pelo número de curtidas, pelo número de compartilhamentos. Então, existe também aí uma racionalidade muito subliminar, mas muito importante de ser desenvolvida, que a nova forma de controle é quando muitos aderem àqueles que inventam os mecanismos de controle. Ou seja, você adere por vários motivos. Pela vontade de pertencimento, por querer pertencer a uma determinada comunidade, por ser aceito, enfim, por uma série de outros elementos. Então, surge um novo tipo de governamentalidade, uma governamentalidade baseada no sinótipo. E ele fala isso em um livro de 1978,
Essas exposições do Foucault foram de 1978. Então, a pergunta que nós podemos fazer frente a isso é, e aí eu repito a pergunta do professor Reginaldo, quem é que está articulando esse movimento? Somos todos? Somos alguns? Somos grupos? E o mais importante é o que Foucault utiliza. Quais são as práticas discursivas envolvidas nesse movimento? Quais são os vários discursos presentes nesse movimento? Eu não posso excluir desse movimento o discurso partidário, que ele está presente. E nem posso ter E é normal que também surja um discurso de aversão ao movimento partidário. Inclusive de aversão por violência ao movimento partidário. Então eu preciso perceber que, dentro dessa confusão de discursos, vão surgir embates, vão surgir conflitos, né, nessa questão. Mas eu fico me perguntando também, como o Congresso se reuniu rapidamente, como a orientação do Congresso se reúne rapidamente também sobre a orientação da presidenta e conseguem separar no meio de toda essa variedade de discursos, alguns discursos que realmente interessavam decidir rapidamente. E por que decidem rapidamente sobre esses discursos? Ou quem seleciona o tipo de decisão que é feita? Porque decidiram rapidamente sobre a PEC 37, que se arrastava há muito tempo, e também era utilizada como prática discursiva. As últimas viagens que fui no bolso do banco da frente do avião, em todas as revistas, tanto da Azul, da TAM, da Gol, você abria e tinha uma propaganda da Polícia Federal a favor da PEC 37. Todos, chegava a ter duas, ou seja, é dinheiro, é investimento e é lobby político pesado. E isso se delineou rapidamente. Então, há alguém que decide por esse discurso, há alguém que seleciona esse discurso. E lembrei de uma outra obra, não só nessa perspectiva do Foucault de dizer que esse nosso governo ele se economiciza e sempre foi econômico. Não existe governo que nunca foi altamente econômico e trabalhando em conjunto com esse homo econômicos. Acontece que isso, dentro de uma estrutura democrática, ele acaba conduzindo, e é óbvio que eu não gosto da palavra crise, mas vou falar aqui, enfilhando a professora Juliana, mas é óbvio que há uma crise de representatividade, uma representatividade conduzida, ou no mínimo porosa, a diversas situações de influência econômica. Mas há também um movimento de anti-representação. Eu acho que crise de representatividade é diferente de anti-representação. E foi o que o professor Reginaldo coloca aqui. A anti-representação também me assusta. Ou seja, será que nada me representa? Eu preciso rever a democracia representativa? Claro que sim. Mas eu preciso também trazer alguns elementos de solução, de reforma dessa democracia representativa. Nessa cartilha que a professora Juliana me passou sobre a reforma política, né, que é de um grupo importante aqui sobre o Instituto de Estudos Socioeconômicos, ele apresenta propostas para se pensar a democracia representativa, e numa outra página que dá para a gente fazer uma crítica também, né, é uma supressão da democracia representativa pela democracia direta. Opa, pera lá, cuidado. Aí nós temos que ter cuidado. Quais são os mecanismos de democracia direta que nós temos que realmente funcionam? E quais são as experiências que nós tivemos de democracia direta? Algumas leis infraconstitucionais que nós trouxemos para a representatividade direta, nós sofremos muito com elas e ainda apanhamos com elas, como, por exemplo, o Estatuto das Cidades. Quando eu era aluno de graduação, eu fiz um trabalho sobre direito urbanístico, aplicando o Estatuto das Cidades, e me deparei, achava o máximo, né, e estudando teóricos da democracia, de bom, a audiência pública, aí a solução de tudo. E aí depois eu fui fazendo um estudo gradativo das audiências públicas, de como o Ministério Público teve que intervir em várias, as pessoas levavam os ônibus até as vilas, vinham com os ônibus cheios, enchiam as câmaras de vereadores e faziam um simulacro, né, de participação também. Tem crise na democracia representativa, sim, mas também tem que ter cuidado com a democracia direta, porque ela também pode ser um trabalho voltado a essa racionalidade do homo econômicos, né, a essa governamentalidade de que fala o Foucault. Então, esse é o problema da democracia. Agora, qual sociedade queremos? E é uma obra clássica, do tempo quando eu comecei a ler essas obras, até o Hernani brincava comigo, poxa, isso aí eu li há tanto tempo, né? Vocês estão revendo essas mesmas obras, como, por exemplo, A Instituição Imaginária da Sociedade, do Castoriadis.
é uma bem interessante no momento que ele vai dizer o seguinte: como essa sociedade é instituída com forma de imaginários, né? Se são redes de indignação e esperança, também são os nossos imaginários que estão trabalhando aí. E é muito importante que essa sociedade trabalhe os seus imaginários, sim. Mas é muito importante que a gente saiba reconhecer um por um dos discursos que formam esse movimento. É uma pluralidade tão grande de discursos que é difícil a gente dar uma resposta sobre essa pluralidade de discursos. O movimento é válido? Claro que é. Senão os professores aqui também não teriam saído à rua, porque nós pensamos nesse sentido. Mas saber reconhecer essa pluralidade de discursos. Ou saber selecionar quando os gritos são puxados. É o mais interessante na caminhada, quando se puxam os gritos de guerra, né? E você vê alguns nitidamente conduzidos por determinados grupos que começam, aquele grito vai, às vezes não cola, às vezes alguém vai no meio do grito, enfim. E é muito interessante isso, ou seja, quem é que puxam esses gritos, como eles são feitos, ou seja, saber identificar essa pluralidade de representações presentes. E aí, ontem, para coroar isso, eu assisti uma entrevista da Helena Chauri comentando a obra A Invenção Democrática, do Claude Lefort. E aí, nessa obra, A Invenção Democrática, que eu recomendo a leitura, é uma obra bem interessante, parece que estamos falando, naquele tempo, parece que ele falava de agora. Né? E ela, dando depoimento também, parece que está falando de agora, ou seja, como vamos inventar ou reinventar novamente essa democracia? Esse eu acho que a centralidade da nossa luta deve ser realmente a questão democracia. Sistemas e modelos democráticos, eu busco na aula de Direito Político trabalhar desde o Políbio, lá, e falar sobre a teoria dos ciclos do Políbio e evoluindo nesse sentido para a gente pensar que esse problema da representatividade, de quem vai estabilizar as expectativas no poder, é um problema clássico desde a Grécia Antiga, ou muito antes dela, talvez. E a gente se depara com isso, ou seja, o que é legitimidade, e aí entra também em jogo o direito na questão da legalidade, que não é sinônimo de legitimidade, e como a gente constitui e concretiza essa legitimidade democrática. Eu acho que eram essas minhas contribuições. Obrigado.